E como que Sara teve um filho pela fé? Deus relata isso em Hebreus. Se eu vi que ela não acreditou no começo, mas acreditou no meio do processo. E Deus não contabiliza o começo se você aprende no meio do processo. Porque tempo para Deus é tempo, para nós não, para nós é lugar. Quando Deus te insere em um novo tempo, Deus te insere em um novo lugar. Por isso que homens e mulheres que tiveram encontros significativos com Deus no Antigo Testamento, o lugar ganhava um novo nome, porque aquela pessoa entrou no novo tempo. Porque Deus trabalha com territórios. Quando Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher, o que eles ganharam? Uma jurisdição. Eles ganharam um terreno, eles ganharam um território. Quando eles pecaram, eles não perderam Deus. Deus não estava no outro dia, mas eles perderam o território. Quando Deus chama Abraão, Deus diz o quê? Abraão, eu vou tirar desse lugar que você está e vou te levar para um outro lugar. Quando Deus visita o povo no Egito, eu vou tirar vocês desse lugar e agora eu vou levar vocês para outro lugar. E quando eles estavam no lugar da promessa, super abençoados, eles pisaram na bola com Deus e foram parar na Babilônia. Por quê? Porque Egito é uma realidade, Canaã é outra realidade, Babilônia é outra realidade. O Egito fala do homem e da mulher sem Deus, fora do lugar de Deus. Canaã não. Canaã é o homem e a mulher de Deus no lugar da promessa. Babilônia não. Babilônia é o homem e a mulher de Deus fora do lugar da promessa. Então, quando Deus te promete coisas, quando Deus ele te instiga para algumas coisas e você pergunta, Deus, se eu sei que tem e o Senhor me promete, por que eu não consigo tocar? E Deus fala, você não consegue tocar, meu filho, porque no lugar que você está, essas coisas não tem. Elas existem, mas elas estão em outro lugar em mim. Por isso que às vezes eu estou querendo coisas de Deus que só tem com água nos lombos e eu estou com água nos artelhos. Eu digo, Deus, se está no rio e se é meu, por que eu não toco? Porque o que você quer não tem com água nos artelhos, só tem nesse lugar com água nos lombos, então vem mais para dentro. Por isso que toda revelação, ela tem uma proposta, me deslocar de um lugar em Deus para outro lugar nele. Quando Deus abre um novo tempo, Deus abre uma nova jurisdição. E esses lugares, quando Ele me insere numa nova jurisdição, ali, eu não planto, eu não semeio para colher, eu colho para semear. Adão não semeava para colher, Adão colhia para semear. Nesse lugar que Deus se insere, que está dentro da tua medida, qual o problema hoje, por exemplo, finança? Você tem tocado nesse assunto. São pessoas querendo viver uma finança fora da medida delas, numa jurisdição que elas não têm direito sobre isso. Então o que acontece? Nesse lugar elas não governam, nesse lugar elas são escravos. Então o dinheiro nunca chega para ela como um táxi, chega sempre como um camburão de polícia. Quando chega como um táxi, eu digo aonde ele me leva. Como ele chega com um camburão de polícia, ele me cadeia e me decide onde eu vou. E se o dinheiro decide onde eu vou, quando eu tenho, quando eu não tenho, ele também decide onde eu não vou. Então quando eu trabalho dentro da minha medida, eu governo sobre o dinheiro. Porque pecado ou não pecado não é o que eu faço de certo ou errado. Pecado ou não pecado é quem está no governo. Por exemplo, comer é pecado? Depende. Se eu mando no prato de comida não é pecado, mas se o prato de comida manda de mim é pecado. Por quê? Porque Deus, o que Jesus veio fazer foi me devolver o governo, devolver o posicionamento. Deus não quer me dar dinheiro. Deus quer me confiar o dinheiro. Por isso, quando eu não tenho autoridade, Ele não pode me confiar o dinheiro, porque o dinheiro vai mandar em mim. Ele que decide a minha vida, porque eu estou vivendo numa medida que não é minha. Dentro da minha medida, eu não expulso demônios. Dentro da minha medida, quando eu chego, ele sai. Então, quando eu chego em Canaã, eu preciso tomar aqueles territórios. Preciso tomar territórios. Antes de vencer o dinheiro, eu não posso tê-lo. Então, eu preciso vencer o dinheiro para poder ter o dinheiro. E nas medidas que eu vou vencendo, então eu vou podendo governar sobre ele. Então eu posso ser um mordomo de Deus. Por isso que a gente não pode julgar nada fora da sua medida. Tem pessoas que Deus colocou ela num lugar alto, num lugar de visibilidade, e hoje ela está fazendo e falando coisas que às vezes eu reprovo, eu condeno. Porque na minha cabeça, no lugar delas, eu não estaria fazendo aquilo. Só que isso não é uma verdade. Por quê? Porque eu julgo ela lá naquele andar, a partir do andar que eu estou. Eu não me conheço lá. Ela está numa jurisdição que as leis que se movem lá, eu não conheço. Sabe? Você pode se conhecer com 5, 10, 15, 20 mil reais, mas você não se conhece com 500, com 1 milhão ou com 20 milhões, dependendo do teu nível financeiro. Por isso que a gente vai crescendo por medidas. É o rio de Ezequiel,
Não tem na medida que Ezequiel vai avançando, tem a ver com quanto de Ezequiel está no controle de Deus. Quando Ezequiel entrou no rio, ele andou 1000 côvados, estava com água no joelho, no artelho, no tornozelo. Ele olhou e disse, uau, o rio de Deus está todinho à minha disposição. O rio de Deus olhou para Ezequiel e disse, de Ezequiel eu só tenho os pés. Porque o que estava batizado, imerso em Deus, que Deus tinha controle, era só os pés. Por isso que Ezequiel que andava para dentro do rio, não é o rio que andava para Ezequiel. Porque dentro do rio de Deus é Deus que te coloca. Agora os níveis que você vai andar nele é uma escolha sua. Por isso a autoridade é um progresso, a autoridade é uma conquista. Aconteceu uma situação muito interessante. Balneário Camboriú é um lugar de muitos prédios, muitos prédios, muitos prédios. A gente pensa que não cabe mais, mas eles estão sempre fazendo. Um irmão que constrói prédios lá também, foi interrogado por outro irmão que disse, cara, que coragem que vocês têm, tá lá na laje do 15º andar de um prédio, andando na beiradinha assim, só com uma rede protegendo, e esse irmão que constrói falou assim, cara, não é bem assim. Quando nós fizemos os primeiros 4 metros, a gente anda 1 mês ali em cima, trabalhando. Depois a gente sobe mais 3 metros e anda mais um mês ali em cima. Depois mais 3 metros em 1 mês. Quando eu estou no 15º andar, eu tenho consciência que eu estou no 15º andar, mas eu tenho uma segurança, como se eu estivesse no primeiro. Só que depois dele pronto, se eu entro no elevador e sobe 15 andares e entro num apartamento e vou na sacada, eu tenho aquele baque, entende? Se Deus te coloca direto no 15º andar, dá vertigem, mas se você aceitar os processos, porque a autoridade é um progresso. A autoridade são territórios que vão sendo conquistados. E os inimigos daquele território começam a respeitar. Por isso que quando você muda dentro de uma realidade em Deus, quando você muda uma jurisdição, você tem que aprender que você é calouro para ela, você é estreante para ela. Foi quando eu falei de Pedro. Pedro, quando Jesus deixa ele sair do barco e ele vai andar sobre as águas. Ele anda sobre as águas. Daqui a pouco, ele começa a afundar. Por que ele começa a afundar? Porque ele começou a olhar para os ventos. Por que ele começou a olhar para os ventos? Porque quando ele começou a andar não tinha vento. Aí Jesus viu que ele estava andando bem. Ele agora já saiu do barco e já estava andando sobre as águas. Jesus foi aumentar um nível na vida de Pedro. Então Jesus liberou o vento e Pedro olhou para o vento e caiu no barco. Estava talvez todo mundo rindo. Pedro não estava sendo reprovado. Pedro estava já sendo treinado para uma nova realidade. Ele já podia andar sobre as águas sem vento. Agora estava treinando a andar com vento, enquanto que os incrédulos estavam no barco rindo dele. Porque quando Deus muda a realidade, muda a jurisdição, muda-se as leis, você tem que aprender a ser, você é inexperiente para ela. Posso lhe afirmar uma coisa. Sabe, os 4 primeiros times da Série B, eles chegam dia 31 de dezembro ovacionado, mano. Porque ano que vem vão disputar a Série A. Até 31 de dezembro, o cachê é alto, é autógrafo, eles estão ovacionados. Dia 1º de janeiro, eles são um timeco da primeira divisão. Naquele ano, eles não trabalham para ser campeão, eles trabalham para não ser rejeitado, para rebaixado. Então, quando Deus te insere em uma nova realidade, você não trabalha para ser campeão, você trabalha para não ser rebaixado para a anterior. E o que eu preciso para me manter ali? Eu preciso de humildade para aprender a não ter aquelas mesmas boas notas, elogios e autógrafos que me pediam na realidade anterior. Eu preciso de uma nova dose de humildade para aprender a apanhar e ali. E os primeiros erros Deus não contabiliza, pode ficar tranquilo. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, Sara vai ter um filho daqui a 1 ano. Sara estava atrás da cortina e ela riu. Por que ela riu? Porque ela não creu, ela não acreditou. Mas isso é o que eu falo, é o que você fala. Porque em Hebreus, o que Deus diz em Hebreus é que Sara teve um filho pela fé. E como que Sara teve um filho pela fé? Deus relata isso em Hebreus. Se eu vi que ela não acreditou no começo, mas acreditou no meio do processo. E Deus não contabiliza o começo se você aprende no meio do processo. Então, isso é um progresso. Eu preciso caminhar nos progressos de Deus. Quando Deus muda uma realidade, é uma nova jurisdição, são novas leis. Eu preciso de uma dose de humildade a mais para me estabelecer dentro dela. Você já viu quando está jogando um videogame que você está na 20ª fase? É tão difícil. Você acha que aquela 20ª fase, quando você entra na 20ª, você acha ela tão difícil quando você achou que quando pulou para a 10ª. Você achou igual. Só que a 10ª agora, quando você volta a brincar, nem passa por ela, você já pula. Só que tem gente ainda lutando na 10ª.
Porque isso é como você subir num prédio pela escada. Pensa num prédio que você está subindo pela escada e cada escada tem 20 degraus. Que diferença faz você cair do 15º degrau do primeiro andar e do 15º degrau do 20º andar? Não faz diferença nenhuma, porque você desce 15 degraus e bate no chão. Então, às vezes, você está lá no 10º andar, subindo a escada no 15º degrau, você cai. Quando você cai, você dá no chão. É a mesma queda do que você estivesse no primeiro. É a hora que o diabo vem, você está vendo, você nunca nem saiu do chão, você não venceu nada. E o Espírito Santo vem e diz, não, meu filho, não aceita essas mentiras. Você caiu, mas caiu do 10º andar. Eu estou te ensinando a se mover nele. A gente não pode desprezar o que já conquistou. Por isso, eu sempre tenho comigo o seguinte, eu olho para frente para ver o quanto falta. Isso, olhar para frente e ver que falta muito, não me assusta. O que me assusta é olhar no retrovisor e ver se eu parei e não estou andando. Por isso, olhe para frente e vê o quanto falta. Mas, sobretudo, certifique-se que no retrovisor você está andando. Porque se você está andando, isso é que importa.